Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Êxodo, no capítulo 26, 27 e 28. Na leitura anterior, nós vimos nos capítulos 22 e 23, Deus apresentando leis civis e religiosas para guiar a vida do povo de Israel, abordando temas como justiça social, proteção dos mais vulneráveis e pureza no culto. No capítulo 24, Deus confirma a aliança com Israel no Monte Sinai, onde o povo promete obedecer às suas palavras. E Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, permanecendo lá por 40 dias. No capítulo 25, Deus ordena então a construção do tabernáculo, um santuário onde sua presença habitaria, e descreve em detalhes os objetos sagrados, como a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição e o candelabro. Na leitura de hoje, no capítulo 26, nós temos mais informações acerca do tabernáculo. Deus lhe dá instruções detalhadas sobre como construir a tenda, onde ele habitaria no meio do povo de Israel. O tabernáculo, então, deveria ser feito com cortinas de linho fino bordadas com querubins, unidas com laços ou ilhós e colchetes. As coberturas externas seriam de pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. E Deus especifica dois lugares em especial, duas divisões internas no tabernáculo. Uma menor, que era o Santo dos Santos, onde ficaria a Arca da Aliança, separada por um véu bordado com querubins. E a outra seria o Santo Lugar, onde ficaria a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Lembrando que o Santo dos Santos só poderia ser visitado uma vez por ano e apenas pelo sumo sacerdote. Em Êxodo, no capítulo 27, temos mais informações sobre o tabernáculo, agora da parte mais externa, falando sobre o altar de bronze, que local onde eram feitos os sacrifícios. Ele deveria ser quadrado, feito de madeira de acácia, revestida de bronze, com pontas nos cantos. E também fala sobre utensílios que deveriam ser utilizados no altar, que também seriam de bronze. O pátio do tabernáculo seria circundado com uma espécie de muro com cortinas de linho fino e colunas de bronze. E o portão deveria ser feito com uma cortina bordada diferente com linho colorido. Também nesse capítulo nós temos informações acerca do óleo para as lâmpadas, onde Deus ordena que o povo forneça um óleo puro para manter o candelabro aceso continuamente. Em Êxodo, no capítulo 28, temos agora uma descrição de como deveriam ser as vestes sacerdotais. Deus ordena que Arão e seus filhos sejam separados para servir como sacerdotes. As vestes sagradas, nós temos a veste as vestes que são específicas para o sumo sacerdote, que diferem dos outros sacerdotes. O sumo sacerdote possuía inicialmente uma túnica de branco, uma túnica de linho branco, depois por cima dessa túnica uma espécie de sobrepeliz azul, e sobre essa sobrepeliz azul nós temos então um peitoral, que é todo bordado, onde ficavam as 12 pedras preciosas representando as tribos de Israel. Elas ficavam justamente no peito de Arão. Dentro desse peitoral existia um espaço, como se fosse uma bolsa, onde ficavam duas pedras, que eram o Urim e o Tumim. E também nós temos no traje do sumo sacerdote um cinto e uma mitra, que é uma espécie de turbante com uma tiara ou uma placa de ouro gravada com as palavras Santidade ao Senhor. Os outros sacerdotes tinham uma roupa que seria de linho fino. E esses
essas vestes, o propósito delas era glorificar e santificar os sacerdotes para o serviço no tabernáculo. Esses capítulos eles refletem tanto a santidade de Deus e a necessidade de ordem e reverência no culto a Ele. Algumas informações importantes. Primeiro, todos os povos da região faziam sacrifícios de animais. Esses sacrifícios tinham o objetivo de aplacar a ira dos deuses, de agradar os deuses, ou de agradecer pela vitória na guerra, ou por uma boa colheita. Lembremos que todos os povos, inclusive o povo de Israel, faziam sacrifícios de sangue. Isso porque, desde o momento que o homem pecou, era necessário que uma vítima inocente pagasse pelos seus pecados, que fosse sacrificada justamente para cobrir os pecados dos homens. Isso nós podemos ver já lá no Jardim do Éden, em que um animal ele é morto para que, com as suas peles, se possa cobrir Adão e Eva. E o próprio texto bíblico diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então essa ideia era comum entre os povos da região, entre os povos do Fértil Crescente. A diferença era que o povo de Israel adorava um só Deus, que era o Deus Yahvé, enquanto as outras nações eram politeístas. Outro aspecto também, várias outras nações, como era o caso dos cananeus, faziam sacrifícios de crianças, coisa que era abominável a Deus. Deus não aceitava de forma alguma esse tipo de sacrifício. Também os povos tinham grupos sacerdotais. No Egito havia uma casta sacerdotal, em outros lugares, como na Mesopotâmia também, e elas estavam ligadas aos reis. No caso do povo de Israel, a tribo de Levi foi escolhida para ser uma tribo sacerdotal, muito em função da história de Moisés, ele que era descendente de Levi e Arão também, o seu irmão. E a partir deles, então, se constrói um grupo de sacerdotes que são encarregados no trabalho do templo. O templo, inicialmente, era um templo volante, era um tabernáculo, que era levado para onde o povo estivesse. Era uma espécie de tabernáculo móvel. Por isso ele tinha varões, por exemplo, na Arca da Aliança, nos pães da proposição, na mesa dos pães da proposição, também no altar do incenso, no altar que era feito o sacrifício, no altar de bronze, todos eles haviam argolas com varões para que eles pudessem ser carregados pelos levitas. E de tempos em tempos, quando o povo avançava, então o tabernáculo era novamente montado. Ele ficava no local central. 3 tribos ficavam ao norte, 3 tribos ficavam ao sul, 3 ao oeste e 3 a leste, mostrando que todas as tribos ficavam olhando para o sacerdócio, os sacerdotes ou o tabernáculo. E algumas características importantes que nós devemos destacar no aspecto teológico. O tabernáculo, ele aponta também para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então os sacrifícios que são feitos no tabernáculo são justamente sacrifícios expiatórios. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele entrega a sua vida em sacrifício para ser o sacrifício definitivo, onde não haveria mais a necessidade de matar animais para que isso acontecesse. Jesus Cristo, ele morre a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida. E também, como o escritor de Hebreus nos mostra, Jesus Cristo não somente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, frase que foi dita até por João Batista, mas também é o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era encarregado de levar as orações do povo a Deus e trazer a resposta divina. E Jesus Cristo é aquele que
leva os homens até Deus e Deus até os homens, e de uma vez por todas, porque na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu, quando ele disse está consumado, o véu que era do templo, que substituiu o tabernáculo em Jerusalém, ele foi rasgado de alto a baixo, quer dizer, uma iniciativa de cima, uma iniciativa de Deus. Então, em Jesus Cristo, o caminho para se chegar a Deus foi aberto. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, através do sangue de Jesus, nós entramos ousadamente no Santo dos Santos para adorar a Deus. E as roupas que são usadas pelos sacerdotes são muito características, né? Por exemplo, o sumo sacerdote, ele usa uma roupa que é bordada, que é trançada com linhos, com linho que é branco, com uma linha também azul, demonstrando o aspecto do céu, uma linha de ouro, mostrando o aspecto real, né, do nosso Senhor, e de carmesim também, mostrando o aspecto do seu sacrifício. Outra questão que nós podemos ver também, além dessas questões relacionadas aos fios trançados, nós podemos perceber na própria roupa do sumo sacerdote também que as pedras preciosas, elas representavam, né, o quanto Deus ele tinha carinho pelo próprio povo de Israel e considerava esse povo como um povo precioso, todas as tribos como tribos preciosas. Dentro do peitoral havia urim e tumim. Urim e tumim eram duas pedras que eram lançadas pelo sumo sacerdote quando, por exemplo, o povo precisava de uma resposta urgente de Deus. Então, por exemplo, o povo estava buscando a Deus para saber se deveria ir para a guerra, se deveria se defender do adversário apenas. Então, o sumo sacerdote era buscado, ele jogava urim e tumim, e conforme as pedras se posicionavam no chão, por exemplo, era para ir à guerra ou não ir para a guerra. Essa forma Deus permitiu que o povo utilizasse, mas é uma forma evidentemente infantil, né, de conhecer a vontade de Deus. Mas lembremos que também é um período onde a revelação está começando, a revelação está avançando, melhor dizendo, para que o povo possa conhecer melhor a Deus. E para encerrar, é importante dizer que o levita ou os levitas hoje são, na verdade, estabelecidos pela Igreja do Senhor. Os levitas, eles tinham que viver em santidade, eram separados para Deus, para testemunhar acerca da santidade do Senhor, do seu poder para todo o povo de Israel. E hoje esse papel é o papel da igreja. A igreja é chamada de sacerdócio real, de nação santa. Então, toda a igreja é sacerdotal. Uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazendo parte da igreja do Senhor, já é sacerdote, porque testemunha ao mundo acerca da graça do Senhor Jesus Cristo. Um dado também que pode, talvez, ser dúvida em relação a algumas pessoas é que o sumo sacerdote ele tinha guizos e também romãs bordadas na orla das suas vestes. Esses guizos eram justamente para que, quando o sumo sacerdote estivesse, principalmente no Santo dos Santos, se movimentando, as pessoas percebessem que ele estava vivo, porque poderia acontecer, né, do sumo sacerdote que estivesse de uma forma indigna perante Deus, morresse lá no Santo dos Santos. Então, o guizo mostra que ele estava vivo. E as romãs, a romã é um fruto que tem muitas sementes. Então, a romã, ela simboliza mesmo a abundância, simboliza o fruto, simboliza o testemunho. Então, nós que somos cristãos também, temos que entender que somos a igreja de Cristo Jesus, nós como guizo, né, que faz um barulho, que faz um som, nós também falamos para as pessoas a respeito da nossa vida com Deus, nós sinalizamos para as pessoas que
Deus é o Senhor através da nossa vida, que também somos convocados a ser frutíferos nas nossas ações, sermos pessoas que dão um testemunho da graça e do amor de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que essa leitura seja bem proveitosa e que a gente consiga fazer esses links do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Deus te abençoe.